Muito boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de março de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1508, 4 páginas, 48 elogios e 13 máximos. O tema é atitude irretocável. A especialidade é autodiscernimento e teologia. Definição. A atitude irretocável é a ação, reação ou a postura pessoal mais condizente, completa, acabada e irrepreensível ante o contexto do momento evolutivo da consciência. A interconexão pensênica é inquestionável. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, vem do pensênico. Por isso, a interconexão pensênica inquestionável é que dá a atitude irretocável. Agora, a autopensenização cosmoeticamente incorreta ou incorrupta. A atitude sem arrependimento, a atitude definitiva no contexto experiencial, a atitude irretocável como resposta cosmoética às sábias requisições dos fluxos da vida cósmica. A negociação interconsciencial ganha. O esclarecimento ajustado ao limite máximo do interlocutor. O ato acabado não dando margem a dúvidas. O autoposicionamento em conformidade com o nível evolutivo pessoal, o alcance do teto da autolucidez, a adequação exata da atuação à conjuntura multidimensional presente, a comprovação prática do aurimento de lição evolutiva intermissiva. Agora, nós temos aí na caracterologia 7 categorias de reações homeostáticas componentes das atitudes irretocáveis ou exemplares da consciência lúcida. Nós falamos aqui a atitude acabada, civilizada, cosmoética, lógica, madura, mental somática e prioritária. Na remissologia nós falamos atitude pró-amparadora extrafísica, autolucidez consciencial, coerenciologia, holomaturologia e lucidologia. Agora, a frase enfática. A pesquisa permanente da atitude irretocável para cada contexto não deve, racionalmente, ser esquecida por trazer maior gratificação e gerar imensas vantagens evolutivas óbvias. Você reflete sempre sobre as próprias atitudes? De você procedem preponderantemente atitudes irretocáveis? Eu acho que de vocês não acontece isso, são fora de série. Agora, hoje eu vou falar aqui de 3 perguntas, vou responder a 3 questionários de ontem, porque nós estávamos offline. Como hoje nós estamos, eu vou ressarcir esse que eu fiquei devendo. São 3, sobraram de ontem. Retornei aos estudos conscienciológicos e tento otimizá-lo cada vez mais. Estou utilizando a técnica de mais um ano de vida. Programei as férias para outubro, com a finalidade de ir ao CAEC, fazer laboratório, assistir a tertúlia e muito mais. Minha mãe reside em outra cidade. Tem 87 anos e tem apresentado sintomas de labirintite. Apesar de ser uma boa mãe, sempre teve um perfil muito infantilizado, com processo de autovitimização, chantagem emocional e tudo que esteja relacionado a esses estados. Está sob cuidado meu irmão que mora com ela e minha irmã que mora com outra cidade e eles já estão esgotados. Moro em Salvador. O que posso fazer de modo a prestar assistência aos familiares e ao mesmo tempo não prejudicar meus planos de visitar o CAEC, algo tão importante para mim? Olha,
Vê se você atende uma coisa e outra ao mesmo tempo. Tudo é uma questão de organização. Eu confio em você, que é muito lúcida, para fazer isso. Vamos em frente. Agora, falar em pessoa de idade, isso não tem nada a ver com o caso da sua mamãe, não. Eu só quero me referir que tem aí uma revista que saiu essa semana, a Isto É, que está falando sobre as casas de assistência aos gerontes, aos de idade, a feliz idade, etc. Tal. E eles estão falando a favor, que há muita casa muito positiva, que uma das coisas mais sérias que tem para a pessoa de idade nessas casas é o convívio com outras pessoas da mesma idade. Então eles mostram lá um homem que está com 86 anos, e se apaixonou pela mulher que tem 94. E aparecem os dois. Está na revista essa semana. Então é uma coisa séria isso, deles fazer o resgate desses lares dos gerontes, lares dos anciãos, né? Lares dos velhinhos. Isso aí é importante, eu acho. Eu sempre trabalhei com esse povo, então eu sei como é que é. Hoje eu pertenço a eles, né? Sou da categoria. Quer dizer, o processo de mudança de categoria, a gente muda de categoria, você já viu, né? Na vida. Agora, aqui outra pergunta. Tenho grande afinidade pelos personagens que participaram do movimento espiritualista e ocultista do final do século XIX. Tendo, por alguns, um sentimento de familiaridade inconfundível. Como entender esse fato se sei que estava vivo nesse mesmo período, mas em um contexto completamente diferente, sem nenhuma relação direta com essas pessoas? Dentro do contexto da minha serialidade, nesse período, o qual o senhor conhece bem, como interpretar esse fato? Olha aqui, você é uma pessoa que eu conheço o avesso extrafísico. Conheceu o direito extrafísico? Mas agora eu conheço até o avesso dessa pessoa, extrafísico. Então, a primeira coisa que eu vejo aí é que você está deplorando as perdas. Isso é a chamada reto-melex. Foi o que nós fizemos com você. Quando a sua vida acabou, a gente teve contato com esse povo. E você teve contato com isso para fazer seu curso intermissivo. Estou te abrindo o jogo. Isso é a reto-melex que você ainda está sentindo os eflúvios, não é isso? Os lampejos. Assim, alguma ressonância do processo. Agora, tudo isso você encontrou com muitos deles depois que você dessomou, porque na sua vida você já devia ter ligado para isso e você desviou. Houve um certo desvio. Então, vocês estão entendendo? Ele gostava daquele povo, mas estava vivendo na mesma época, mas não teve contato com eles, pela própria vida dele. Ele não teve contato com essa turma, ele não se familiarizou com ele. Quando ele dessomou, ele foi ver o negócio da Melex, que estava errado, que ele tinha desviado, então ele foi procurar o povo. Foi a hora que nós entramos nessa história. Entende? Quem está falando aqui é meu parente, tá certo? Isso que eu sei dessa história toda. Na caracterologia, item 3, somatologia, antepenúltima linha, os nervos, pintas ou sinais, são lesões de pele pigmentadas, muito frequentes e que podem estar presentes desde o nascimento ou surgir durante a vida. E são elas que, às vezes, criam as dragonas. O contrário também pode acontecer, os nervos podem nos acompanhar desde o passado remoto, sim. É isso que nós chamamos de cicatrizes psicossômicas. Agora, ó, é bom você ver dragonas, que nós já falamos aqui, que é interessante o caso das dragonas. Dragonas parapsíquicas, mais ou menos foi isso, né? O tipo, né? Agora, ó, pergunta de hoje. Vou estar em contato com um grupo de pessoas de linhas espirituais diversas. Daime, Ramatiz, Espírita, Xamanismo, tal. Com certeza serei o único representante da Conscienciologia. Tenho notado muitos elementos de sincronicidade relacionados a essas pessoas. Tenho muitos amigos lá e acredito que poderei pescar alguns intermissivistas. Aqui, já tem uma pescadora de intermissivistas, é a última. Sei que posso comprar alguma briga, mas sinto que não posso perder essa oportunidade. Quer dizer, perde o amigo, mas fala a verdade. Pretendo usar a abordagem do respeito cosmoético, então tá bom. Mas não vou deixar de exercer ataques.
Poderia falar um pouco sobre o resgate intermissivista que se encontram dormindo dentro das religiões? Tem alguns, né? Deve ter, né? Um ou outro neles. Agora, vai com calma, né? Abençoa todo mundo, nada de muita briga, e às vezes não força a barra, né? Que a vontade da pessoa é forçar a barra, não pode, tem que ir com calma. Recentemente fiz uma tatuagem em minhas costas com a palavra equilíbrio, com o intuito de reforçar meu pensamento sobre o significado. No momento, percebo um pequeno aumento de lucidez na tomada de minhas decisões. Gostaria de saber a visão da Conscienciologia sobre tatuagem. Olha, tatuagem não vale nada, é uma das piores coisas que pode fazer. Não tem motivo nunca, é besteira. Outra coisa, começa por aí. Onde é que está o seu equilíbrio quando você coloca o equilíbrio nas costas? A gente não tem olho traseiro. Nós não temos olho traseiro, olhos traseiros, para ler o equilíbrio. Como é que você vai ler o equilíbrio? Você vai me dizer que você chega todo dia no espelho e olha lá e vê equilíbrio. Tem que seguir o equilíbrio. Quer dizer, começou já a falta de equilíbrio a hora que você colocou a palavra equilíbrio no traseiro. Nas costas está errado. Agora, tatuagem é bobagem, é coisa de bicho, é subcérebro abdominal. Isso não tem jeito. Me arranja um motivo sério para uma pessoa pôr uma tatuagem. Não tem jeito. A pele, nós temos que dar um jeito de tirar certas coisas que tem. Você vai pôr coisa pior ainda. Hoje em dia tem muito dessas tatuagens que cria até problema depois, você sabe disso. O negócio é sério. E outros, tem umas tatuagens que cria, que dá reação do processo depois. Tudo isso. Mas agora, tatuagem, não tem motivo. Qualquer coisa a pessoa coloca hoje no celular, tudo que ela quer, para lembrar, põe equilíbrio. Coloca no celular aí, 1000 vezes a palavra equilíbrio grande, maior no celular. Isso vai chamar a atenção, muito mais do que isso aí. Olha bem isso aí. Outra coisa, por incrível que pareça, isso não é mulher, não, é homem. Quer dizer, essa ocorrência é de homem. Invariavelmente nos traímos com atitudes repreensíveis, principalmente com os mais próximos. Quando o mal já foi feito e gerou desconforto emocional em quem sofreu a ação, devemos investir no pedir desculpa, mesmo que isso não repare o mal-estar provocado anteriormente, ou devemos nos abstrair de voltar ao assunto e trazer a mesma sensação desagradável depois. Com a atitude mais correta, quando já refleti e me arrependi da ação feita. Olha aqui, faça alguma coisa em favor da pessoa, você não precisa de ter, mas entra com a ideia boa, faz piada do seu assunto. Veja, como eu era boboca, né? Aquilo que eu fui fazer com você, que besteira grande que foi. Mas veja, hoje eu já não penso assim, estou aí, vamos ajudar. Quer dizer, sempre é bom clarear as coisas, porque às vezes ficou alguma coisa mal parada. Aí tem o processo do melindre, a suscetibilidade, a mágoa, o ressentimento, isso tudo é bom cortar. De modo que é preferível, às vezes, tocar no assunto, mas com diplomacia, né? Com educação, com técnica. Todo pensene gera uma repercussão no soma. Se for ortopensene, resulta em saúde. Caso contrário, ocorre o inverso. Como entender casos de algumas patologias, esquizofrenia, onde a consciência não apresenta alterações físicas, a não ser a limitação da sua manifestação, a acrasia? Escuta, você esqueceu de uma coisa, é a paragenética, e a holobiografia, e a acumulação de tudo que a pessoa tem. Você esqueceu disso. A coisa mais séria é isso aí. Pensa bem a paragenética. Lê alguma coisa na enciclopédia que nós estamos falando sobre paragenética. Como estudar de forma prática a série X alheia? Seria interessante. Isso aqui é da ideia de hoje, isso aí é de ontem. Seria a última pergunta de hoje aqui. Seria uma das últimas. Seria interessante para o iniciante no estudo a compreensão da série X, a leitura de romances espíritas? Olha, ajuda, mas ainda tem muita conotação cebosa da literatice. Vai com calma. É muito romance interessante, mas tem uns que são atrapalhados. Agora, já que você quer ler, leia Romance de uma Rainha e leia também, por exemplo, Renúncia. Romance de uma Rainha, da Krzyzewski.
que é do Rochester. E agora a renúncia foi recebida pelo Chico Xavier. Olha, esses dois, por exemplo, são interessantes. Agora, você quer ver uma coisa que é romanceado, que é terrível? Olha um livro que nós recebemos. É Sexo e Destino. Já tem 500 mil de exemplares vendidos. O senhor psicografou em parceria o livro... Ó, que é isso? Eu não tinha lido isso aqui. Isso aqui é sincronicidade, bora. O senhor psicografou, porque isso aqui é a última que chegou, eu coloquei aqui atrás no livro. O senhor psicografou em parceria o livro Sexo e Destino. Na história, a consciência mais lúcida, e é a mesma pessoa. Como é que é possível? Na verdade, foi o grande causador das tragédias ocorridas com o grupo. Devido ao comportamento trazido da existência passada, os personagens são vítimas de suas tendências. Pergunta: a consciência mais lúcida era amparadora ou guia cego? Em geral, a relação amparando e amparado há quase sempre interprisões? Olha, o problema todo aí depende do que é. Às vezes pode ser ainda um guia cego que está fazendo força para melhorar. E outra coisa também, amparado e amparador, às vezes é tudo parente, uma coisa toda, está tudo em casa. Não tem ainda processo de desenvolvimento técnico muito grande. Mas o que é engraçado é que a mesma pessoa, eu fui receitar o livro a ele. Isso aqui é coincidência na minha cara. Eu sou muito burro, não sou? Em cima do mesmo. Gente, eu não vi isso. Ela chegou, vocês não viram? Eu peguei aqui, coloquei atrás, não vi o que é. Agora aqui, ó, tem uma coisa para vocês aqui, sério. A comunicação. Em uma palestra, numa parceria com a Reaprendência e o IPC do Rio de Janeiro, estamos realizando um programa de aceleração da erudição, com a temática da paz pelo 2º ano consecutivo. A principal das 10 obras que estamos estudando é o Homo Sapiens Pacífico. Teremos 2 aulas, tendo como base o referido tratado. A primeira, no dia 10 de abril de 2010, terá um professor do Rio como epicentro da aula. A segunda ocorrerá no dia 30 de 10 e gostaríamos de fazer um convite ao senhor. Primeira coisa é o seguinte: no fim do mês de outubro nós temos uma viagem marcada. Segunda, eu não vou ao Rio de Janeiro para isso. Se o negócio for aqui e for um dia que eu esteja aqui, eu estou aí para participar, seja o que for. A ideia é realizar uma abertura especial sobre o Homo Sapiens Pacífico. Ótimo. Nós organizaríamos no Rio a sala de transmissão da abertura. Não, isso é para vocês, eu não vou lá para fazer isso. Com um telão. E faríamos a intercessão pelo site, a intercessão, alguma coisa que ele quis dizer, deve ser a interligação, né? Pelo site, como já faz os teletertulianos. Por favor, aprecie a sugestão enquanto o Ciro nos deu retorno. Não, eu já falo para você desde já. Se o caso for em Foz e eu estiver aqui, estou de acordo. Agora, no fim de outubro, tudo indica que nós vamos a Uberaba devido ao jubileu, que eu já dei minha palavra que vou lá. Agora, eu não vou ao Rio só para isso. Aí não dá, porque eu não estou fazendo mais viagem. E outra coisa, nós já fizemos o teletertuliano, e o tertuliano, e os tertulianos, e o tertuliário, e as terturas, tudo aqui, de propósito, né? De modo que, se for aqui, eu estou de pleno acordo, vamos debater o negócio e fazer uma, só isso. Posso fazer até mais de uma, depende do que vocês quiserem. Agora aqui, eu estava assistindo, veja só essa, hein? Presta atenção, é bom vocês verem. Essa aqui eu já li, porque esse aqui eu tinha lido antes, chegou. Eu estava assistindo a tertúlia de terça-feira, na qual foi debatida a questão da hora das tertúlias realizar para a divulgação da TV aberta. Vocês já pensaram em mudar o nome do domínio, que é www tal, né, para www.tertulia12meia.org? Já que a diretoria da emissora não permite colocar o horário de chamada, fica dentro. Esse é um golpe criativo, mas nós já resolvemos tudo, nós não vamos fazer isso não. Isso é um golpe criativo do Tiago, fora de série. Isso é o Tiago, a cabeça aí, né? Fora de série, não há dúvida. Agora, ó, isso é bom a gente falar aí no online para os próximos que entrar nessa aproveitar e colocar. Não é isso? Coloca já direto que não tem jeito de fugir. Aí eles vão proibir colocar o www. Entende? Aí fica danado. Agora aqui.
Há uma notícia que me deram aqui, mas eu acompanhei isso aqui na televisão hoje de manhã. Por incrível que pareça, hoje eu estava vendo a televisão. Eu trabalhei demais à noite, depois trabalhei mais 2 horas de manhãzinha. Então eu fui ver a televisão para ver as novidades e estava lendo justamente as coisas que haviam quando eu vi isso. Suspeito de matar o Glauco é preso na Ponte da Amizade. Vocês viram isso? Alguém aí viu? Pois é. Agora é incrível o negócio, né? A Marinha do Paraná bloqueou a ponte. Na hora que ele foi passar, não deu para passar, eles pegaram o homem. Agora, ele chegou a ferir um dos nossos policiais aqui de Foz no braço, mas foi preso. Agora, apareceu o rapaz lá no jornal, ele é totalmente pirado. Agora, ó, vocês sabem, há 30, 40 anos que eu já venho trabalhando aí com esse povo do Daime. Trabalhei com muita gente que ficou pirado. A pior coisa que tem é quando mexe com criança. Agora, veja, esse rapaz frequentava o Daime, e junto com o Daime, que já põe a pessoa meia pirada, conforme a situação, ele usava maconha. Agora ele aparece lá, está totalmente pirado. A cara dele, tudo. Você vê que é outra personalidade. Não tem mais gente ali dentro. Está oco. Agora é o Santo Daime. Agora ele matou os dois, o pai e o filho, uma pena, né, o negócio, cartunista e tal. Agora prenderam o cara e eles agora estão estudando como é que faz para mandar o cara daqui de Foz para lá, para São Paulo. É uma coisa séria, é uma lástima esse negócio aqui. Matar a semana. Outra coisa, ele atirou na polícia, ele atirou por todo lado, estava dando tiro assim, ó. Cara, totalmente pirado. Agora, Santo Daime. Agora, como eles registraram isso, vocês podem esperar que nós vamos ter muito caso desse. Você sabe que tem muito caso que não aparece. O caso menor não aparece. Só esse, assim, quando mata a gente, isso aí não tem jeito, né? Tinha que aparecer. Tem muito caso de Santo Daime que não aparece. Eu já atingi muita gente que frequentou o Santo Daime aqui. Ronaldo, aqui. Sobre ainda o tema de ontem, um dos estudos seria a nossa árvore genealógica. Sim. Né? E eu estava refletindo em casa, pensando assim, que a minha família termina em mim. Então, nós não temos descendentes. Que é interessante, é um estudo de caso interessante para frente. Né? E aí eu fiquei avaliando assim, o que isso implica. Será que você podia dar uma palhinha nesses casos? Olha, precisa ver a história, né, isso aí, ver com calma, passar um pente fino nessa história para ver a base disso, por quê, de que modo, como é que é. Uma coisa eu te digo, você tem pai e tem mãe. A sua mãe tinha pai e mãe, o seu pai tinha pai e mãe, o seu avô tinha pai e mãe, sua avó tinha pai e mãe, a outra avó tinha pai e mãe, o outro avô tinha pai e mãe. Isso tudo tem. Então o problema é ver, sempre se acha. Quando menos se espera, se encontra. Lá na Europa, eles andaram fazendo a genealogia de tudo quanto é nome, de sobrenome português, etc. Eu mesmo vi no Portugal, tem tudo sobre Vieira, por todo. Agora, o meu eu sei por causa desse processo da família, que teve gente que andou estudando. A minha base é de Trás-os-Montes, que é aquele lugar de Portugal que eles acham que é o mais atrasado em matéria de cabeça. Nós somos de lá. Esses meus Vieiras são de lá, Trás-os-Montes. Boto que aí, no caso seu, é fazer o levantamento com calma. Não confiar muito nisso, não. Examinar com calma. Tá certo? Professor, aqui. Sobre o caso aí do assassino aí do cartunista, né? Eu, antes de eu vir para cá, eu estava almoçando e estava vendo o jornal. Ele era conhecido da família, né? Era iniciado aí na seita. Não, ele era frequentador. Frequentava a casa e tudo mais. Ele queria que o cara reconhecesse ele como Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eu não quis. Não quis reconhecer. A esposa disse... Estava com a arma poderosíssima na mão, dando tiro para todo mundo. Pistola 765. Onde ele estava dando tiro. Ele deu tiro no carro da polícia, deu tiro do policial. Policial federal. Aí tá, quer dizer, ele cometeu um crime aqui e outro em São Paulo, né? Mas não tem noção, tá? Agora, a fisionomia do cara é totalmente maluco, né? Não é só o que ele fala, o que ele faz, o que ele mostra. Santo Daime, eu vi muita gente Santo Daime. O Santo Daime, uma das piores coisas que ele tem é a escopolamina que pega e dá hepatopatia na pessoa. Dali,
ela fica intoxicada, aquilo vai piorando, piora a cabeça. Agora, o pior do santo daime é quando os pais permitem que as crianças tomem a droga, a chacruna. Isso aí liquida com a criança, porque o cérebro fica alterado. É pior do que tomar Ritalina, que já altera tudo na cabeça. Diz classe média alta, né? A família, os pais do rapaz. Tem de tudo. Santo daime tem de tudo. Eu atingi gente de todo tipo. Isso aí é muito antigo. Eu sou da década de 70, quando eles começaram a falar isso mais. Agora, isso permite o santo daime, permite tomar isso aí à vontade. E não permite a maconha. E ele foi encaminhado agora... Coerente. Isso são as leis do Brasil. Foi encaminhado agora, ao meio-dia, para fazer exame, né, toxicológico, para saber se tinha, ele está sob efeito de droga e também psicológico. Não precisa, né? Só de ficar... Não, ele quer a confirmação, né? Aqui não precisa, qualquer um está vendo que... Agora, o problema é dar um bom banho nele, fazer ele dormir uma temporada para ver se ele volta ao natural, para ver o que sobrou. E deve estar tudo alterado também. Vai reduzir um pouco da loucura dele, mas vai reduzir pouco. Tudo não vai, não. Esse sentir Jesus Cristo é típico do processo psiquiátrico. Bom. Agora, só os cantos do santo daime, você olha depois os cantos, examina isso. Dá pena esse processo de religião. Agora, essa aí é das religiões mais novas. E é desse jeito, baseada num tóxico. Quer dizer, que tipo uma de droga religião toxicomaníaca. Hein, Valdo, que tipo de droga eles usam nessa iniciação? Qual a droga que eles... Qual o tipo de entorpecente ou de droga? Não, eles usam lá é a chacrona e o jagube, que é um cipó, e a chacrona. Aquilo é escopolamina, começa pela escopolamina. E tem uma opção de coisa lá dentro. Aquilo perturba a cabeça da pessoa. Com o passar do tempo fica tudo pirado. É muita gente que pira. Aqueles que não piram é porque fica com medo, toma menos, etc., espaça mais as tomadas. Aqueles que ficam entusiasmados, pronto, está perdido. Olha no Projeciologia que eu falo nisso. O Projeciologia eu publiquei em 86. Está certo? Você veja bem, fazem 24 anos. E existe muito também o que eles chamam de miragem, que é alucinações. É a miração. Eles estimulam. É uma piração total. Outra coisa, lá no meu livro Projeciologia tem toda uma bibliografia sobre esse povo. A melhor que há sobre o assunto na época, de 86. Mas então, a Lindário. Em parte já responderam, eu ia perguntar, essa droga, existe alguma pesquisa sobre essa droga do santo daime? Não existe, tem até o livro lá embaixo, eu já coloquei isso na bibliografia, isso faz quantos anos? 24 anos que eu trabalhava com isso, faz 24 anos. Eu entrei aqui, se fala na questão do santo daime, que sempre meti um pau nisso, atingir tanta gente, mas não adianta falar, religião não adianta. Eu não estava no espiritismo, não deixei tudo lá, abençoei, eu estudo sair de fininho. Não adianta se querer mudar. Tudo é fanático. Não adianta. Essa droga, ela pode cientificamente, através da medicina, ser comprovado que faz mal. Já está provado há muito tempo. Tem aquele nosso amigo, é só olhar na minha bibliografia que tem. É brasileiro, estudou tudo sobre isso. Fez um levantamento, eu mostro lá. Está na bibliografia do assunto. Agora, aquela questão que houve lá com aquele deputado lá em Minas Gerais, que se teve problema lá, não foi a questão do santo daime que ele estava... Já houve um monte de casos. A maioria não aparece na imprensa, não vai na mídia. Eu atingi muita gente doida com isso. Por isso que eu vivo falando aí, abri o jogo lá no meu... Fiz um capítulo sobre o negócio lá das drogas, falando lá no problema do santo daime. Agora, junto com isso, tem aí também a bibliografia que eu falo no assunto. É a melhor bibliografia da época. Agora, se o cara ele tem uma expressão assim, toda esquisita... Não, ele é piratão. Agora, como é que ele frequentava? Aquilo lá já está dominado, é toxicomaníaco dos piores que tem. Então, é igual o caso do crack, é a mesma coisa. Mas é falta de lucidez da família deixar ele frequentar a casa com essa cara toda. Sim, mas as famílias não dão conta disso. Né? Você não vê o tanto de jovens aqui que se matam uns aos outros, tudo por causa de tóxico. E outra coisa, tudo é por causa do processo
o contrabando que tem, principalmente por causa do Lago de Itaipu. É o Bravo, que é onde que eles fazem mais contrabando. Faz parte do serviço. Agora, fronteira é isso. Outra coisa, atualmente isso diminuiu demais. Quando eu vim para cá, em 95, era muito pior. Agora, a turma daqui está indo lá para a Bolívia, Mato Grosso, está indo para outro lugar, porque a Polícia Federal veio para cá e eles passaram para lá. E tem Mas mesmo assim, ainda tem muito contrabando. a fronteira seca do Paraguai também está passando mais. Agora lá no Mato Grosso. Né? A barra é essa. A situação é precária. Agora, dessa atitude irretocável, ela começa, assim, funcionar grande a partir de um certo ponto evolutivo, sei lá, a partir do É a hora que você tem do lucidez. desperto, É a hora que você tem lucidez daquilo que você está fazendo. mas é possível no nosso... A lucidez é que dá a irretocabilidade da coisa, que dá a irrepreensibilidade da ação. Mas mesmo pelo que está aqui na definição, tudo é possível a gente, assim, no nosso nível, conseguir isso. Não, qualquer um faz uma ação irretocável, uma atitude irretocável, qualquer um. Agora, o problema é fazer a vida inteira, em tudo. Isso é que é o difícil. De forma permanente. Existe muito. Isso aí talvez seja do desperto para frente, não sei. Não, eu penso que muitos de vocês ainda são despertos, mas assim, são mais despertos do que os certos. Mas estou dizendo permanente. Em certos assuntos. De forma permanente, nós já temos condições de chegar. Permanente aí é Você bom está perguntando, um. não sei. Perguntar. Vamos ver como é que está. Vamos ver se o adélia de forma permanente. Mas de forma permanente. Já não pensar mal dos outros permanentemente, talvez tenha a ver muito com isso também. Oswaldo, aqui. É lá na página 60, lá embaixo, no antagonismologia, o senhor coloca na última linha o antagonismo, artificiosidade cosmoética e ingenuidade tola. O que é essa artificiosidade cosmoética? É a hora que a pessoa arranja tudo quanto é artifício para mascarar a ética, a moral da situação dela. Então, ela edulcora, ela faz uma maquiagem, ela ajuda a coisa. Então, a artificiosidade cosmoética. Dentro dos negócios disso, tem o populismo, tem o eufemismo. Você está entendendo? É o processo de... Tem aquilo que a pessoa fala bem de uma coisa aqui e liquida com a mesma coisa aqui. Então, o problema todo é esse. A gente tem que ser uma coisa só, mas agora a gente tem que respeitar as pessoas. Às vezes você não pode estar falando tudo no lugar, nem para aquela pessoa, aqui não é a hora. Agora, você tem uma conduta, um posicionamento que tem que ser igual. Agora, o antagonismo, a artificiosidade, quer dizer, um artifício. Eu já trouxe aqui vários verbetes sobre o processo de artificiosidade. A artimanha, por exemplo, do Opus Dei, é típica disso. Muito cosmoética, falam que estão ajudando todo mundo. No entanto, a ingenuidade tola. São só os bobocas que entram nisso. Quase sempre eles pegam os bobocas quais? Um rapaz, uma pessoa na adolescência, gente nova, que não sabe nada, que não tem experiência, tudo tolo. O Opus Dei é bem um exemplo disso. Bem claro. Mas eu tenho uma dúvida ainda. Qual seria a diferença, a nuance dessa artificiosidade cosmoética para ética? Porque aqui o senhor está pondo os elementos astrofísicos, né? Está aumentando. Como é que uma pessoa torce a cosmoética? Tá, a cosmoética. É igual que eu falo, por exemplo, cosmoética é destrutiva. Tá. Tem gente que acha ruim isso aí. Mas, no caso, é a cosmoética destrutiva mesmo. Ela destrói para ajudar. Dos males o menor. Então, a mesma coisa aí. Nós temos que entender. A artificiosidade cosmoética. Eles tentam, eles fazem força. Você está entendendo? Mas, agora, você quer a artificiosidade mais terrível de religião do que aquela? Meus irmãos,
Isso chama melifluidade. Esse é o jeito de falar e o modo de comunicar. Meus irmãos, eu desejo falar para vocês. Isso é melifluidade. É melífluo. Olha depois no dicionário, você vai ver o que é. Essa melifluidade, ela está em todas essas artificiosidades cosmoéticas. Você olha que está. Você sabe que no movimento espírita, quando os caras começavam a falar assim, falavam assim, tira o padre daí, aqui não tem padre. Dava um galho que eu não aguentava. Ou eu caía fora ou falava a verdade. E agora ainda tem muita gente assim. E o pior a maioria é homem. Mulher, às vezes, não faz isso. É homem que faz. Agora, na igreja católica, são arcebispo, bispo, todos eles falam desse jeito. E outra coisa, eles acostumam com o tempo a falar aquilo, cria a boca torta, e eu não sabe falar de outro modo. No filme Ágora, eu assisti. Nossa, passa exatamente isso, né? Vale a pena Eu ainda não vi esse filme. Né? Não, o senhor viu, é o Ágora. O Ágora? Ágora. Eu estou pensando que é aquele outro. Eu estou pensando muito nesse outro que eu não vi, que o robô estava falando dele aí de novo. Qual? Avatar. Ah, Avatar. Não é o Ágora. Ágora e Avatar saiu tudo junto agora. Impressionante. Nós julgamos aqui o Ágora, eles fizeram lá o Avatar. Não, no Avatar tem isso tudo. É que no filme não mostra, Agora, mas... pior mesmo, Avatar, gente, são aqueles pergaminhos. Pergaminho caminha assim, no Avatar. No Ágora. Caía aqueles pergaminhos assim. Sim, mas só que lá não mostra, porque na história, depois eles encheram de cruz a biblioteca. Que eu fui analisar, eu falei, gente, que absurdo, encheram de cruz. Tiraram os pergaminhos para pôr as cruzes. A biblioteca toda foi destruída para servir, os livros servirem, e os pergaminhos, servir de lenha para aquecer o banho das donas. Olha na história. Isso, gente, é que eu acho que é um absurdo, um absurdo, um absurdo. Quer dizer, tiraram da cabeça das mulheres e colocaram no bumbum, nas pernas. Você está entendendo como é que é? Saiu daqui. Quer dizer, emburreceu todo mundo. Eu gostei de pensar nisso. Quando se falou o padre falar daquele jeito, seria um melindre. É isso? Melífluo. Melífluo. Melifluidade. Melifluosidade. Olha aí. Esse é melífluo. E isso é a pior coisa que tem. Uma das piores coisas da religião é a melifluidade. O que você queria? Eu gostaria de ver um exemplo aqui na página 59, na fatologia, na segunda linha, de baixo para cima. O clímax expressivo da autoconsciencialidade. O senhor poderia passar um exemplo desse clímax? Esse clímax é justamente aquele verbete que eu estava escrevendo agora sobre esse estrito, sabe? Eu estava falando que estou escrevendo. É justamente isso. É quando você chega no pináculo, no auge, no máximo. Está entendendo? De um acerto que você fez muito sério, expressivo, grandioso. Entende? A hora que você perdoou uma coisa muito grande, que criou uma repercussão muito positiva. Por exemplo, isso tudo é o clímax expressivo da autoconsciencialidade. Ou a hora que você chega lá e fala, não, para por aí, porque senão vocês vão cair no buraco. Por causa disso, disso, disso. Então, essa tarefa de esclarecimento, na hora justa, é o máximo. Isso tudo é atitude irretocável. E pode ser também esse bem intraconsciencial, alguma coisa bem íntima nossa. Ué, aí seria essa mesma, né? Sem... Eu estou falando em um processo público, que é a atitude que todo mundo vive. Público, óbvio, externo, clara. Aí é muito sério pensar. Gostaria de saber sua opinião sobre a prática do homenagem, no caso, sendo duas mulheres e um homem. Eu e minha duplista temos essa fantasia. Nós reconhecemos intermissivistas, utilizamos bem a técnica de auto-exibição e somos muito amigos um do outro. Tem jeito dessa prática ser homeostática ou pelo menos neutra? Eu agora vou te dar a técnica. Eu estudei demais
o processo de sexologia. O que eu evitei de fazer essas coisas que você acabou de dizer, que é a homenagem a Trois, não está no gibi. Agora, o que é? Eu estudei demais. O nome que eu dou para isso é triolismo. Que isso aí não foi só eu que pensei, tem outros que andaram estudando. Homenagem a Trois chama-se triolismo, na questão 2 mulheres e 1 homem. Agora, o que é que se passa? Existem também as variações de tudo isso, no triolismo. Agora, o problema todo não é esse, não. Eu vou te mostrar onde é que está a patologia mais séria disso, a doença, o negócio mais bravo. Que o caso é o seguinte, quando tem 2 mulheres e 1 homem, vamos supor essa sua hipótese que a pessoa está falando aqui, que o nosso amigo está falando. Vamos supor que seja isso, 2 mulheres e 1 homem. Com o passar do tempo, é inevitável que uma das mulheres fique mais atraente do que a outra. Que o desempenho sexual, alguma coisa dela, o próprio ginossoma, o modo dela, a feminilidade dela, alguma coisa conquista o homem mais do que essa. Então, uma vai ficar passada para trás. Aí vai implodir o triângulo. Vocês estão entendendo bem como é que é? Isso eu estudei demais, tem muitos casos assim. Casos seríssimos. Na literatura, o que é bom a gente ver são essas coisas do processo do triolismo. Então, o triolismo ele é negativo devido ao processo da atração. Uma das pessoas, está entendendo? Uma das mulheres, fica mais atraente do que a outra. O homem vai dar preferência para ela, a outra vai ficar cedo ou tarde. Aí dá uma briga, você ainda escuta o barulho até hoje, ó, da briga. Não, eu estou falando que isso é outra coisa. Isso aí, o jeito do sexo é outra coisa, não vem ao caso. O que eu estou falando, Mário, é muito mais sério. Por isso que eu estou falando. Tem várias variações de homem, mulher, isso aí é à vontade, lésbica, homossexual, mas entre eles tu tens disso. Agora, o que é que se passa? Por isso que eu estudei muito essas coisas por aí. O problema todo é a atração. Lembra-se disso. Um dos componentes do triângulo fica mais atraente do que a outra, que se tem 2 que são do mesmo sexo, seja homem, seja mulher, ou lésbica, ou homossexual, seja o que for, 2 são concorrentes, são rivais. Um vai ficar, ou uma vai ficar mais atraente, aquela outra vai ser desprezada. Agora aí, pronto, cria um senhor problema e implode o processo do triângulo. É assim que os triângulos implodem. Não é explosão, é implosão, é porque é de dentro para fora. Sabe como é que é? Então, eu acho que com isso nós estamos clareando bem. Esse processo de vocês estão muito jovens, com essas fantasias sexuais. Olhe o DD e siga o processo. Agora, ó, falta maturidade em ambos. Me perdoa, mau jeito. Se isso é dupla, se é duplologia, vou te contar. Está faltando maturidade. Existe alguma repercussão extrafísica nas pessoas que participam do Santo Daime? Poderia aprofundar um pouco mais o assunto? Que lá é um ambiente de assédio, com os guias sérios dominando todo mundo, de uma maneira violenta. Não tem saída, não. É um caso difícil. Naturalmente, assédio natural o tempo todo. Como é que fica o ambiente? E outra coisa, só guia cego. Usar droga, gente, para isso? Como é que fica? Eu tomo água, ó, a droga aqui, ó. A água, a gente tem que estar escolhendo, que às vezes já pode ser droga. Professor Valdo, aqui. B, aqui. Oh. Uma pergunta. Página 60. Escuta, você não tinha viajado? Sim, voltei. Você já materializou de novo? Muito bem, eu fico satisfeito. Na verdade, acho tem que... gente na praça. Que nunca fui. Eu acho que não. Ah, é? Você foi um pé lá, outro cá, né? Sim. Vapt-vupt, que chama em português. É bom você saber. A expressão é vapt-vupt. Vapt-vupt. Mas vem cá, pode falar. O que é? Página 60. Interaciologia. A interação binocular, visão cerebral... Binocular, visão cerebral, cosmovisão paracerebral. Binocular, quer dizer, aí no caso, ela
tem os dois olhos, ou é a distância, né? Tipo binóculo. Uma visão cerebral e a cosmovisão paracerebral. Então é você usar os para-olhos. A sua visão é com os olhos ou com os para-olhos? O que é? O negócio é ficar vivo com os para-olhos, examinar tudo. Agora, o melhor da história é você arranjar algum amparador maior para te dar os óculos, quer dizer, os para-óculos. Entende? Que esses para-óculos você vai enxergar mais ainda, porque eles ampliam a sua lucidez. Agora, o negócio nosso é usar essas coisas o tempo todo, né? As duas visões. Vocês estão caminhando aí para isso, nós todos estamos, né? Estamos fazendo força. A coisa vai ampliando. Uma outra coisa, quanto mais lucidez, discernimento, reflexão a pessoa tem, mais ela amplia o processo da visão para a cosmovisão. Mais ela faz essa ascese, essa ascensional, entende? Mais ela vai caminhando, ela vai desenvolvendo, ela vai evoluindo. O progresso é feito mais pela reflexão. Quem é que está com o microfone agora? Tem alguém? Eu quero dizer para vocês o seguinte, na caracterologia, atitude acabada, a conclusiva, inatacável, apodítica. Atitude civilizada, a evolutiva, a avançada, a escorreita. Atitude cosmoética, a bioética, a incorrupta, a interassistencial. Atitude lógica, a pertinente, a racional, a adequada. Atitude madura, a experiente, a sensata, a ponderada. Atitude mental somática, a discernidora, a irreprochável, a irrefutável. Atitude prioritária, a ideal, a categórica, a correta. Eu acho que não tem jeito, né? Depois dessa sinonímia toda, alguém vai entender isso aí, vai? No caso, o desperto já consegue chegar nesse ponto de atitude? Qualquer um já intervista e vista já chega, né? Tem hora que chega. Com todas essas premissas? Alguma coisa eu acho, já tem gente aí que já sabe o que é. Agora, uma coisa, o estudo do direito ajuda muito nisso aqui. O estudo da filosofia também na questão da ética. Então, o estudo da cosmoética ajuda demais tudo isso aqui. A pessoa pode crescer mais depressa. No direito eu falo por causa do processo da argumentação. O problema da refutaciologia, a confutaciologia. Isso tudo é ajudado demais pelo processo do direito, vale a pena. Nesse aspecto, o direito é ímpar, é fora de série. Para ver o problema da dialética. Eu prefiro a dialética dentro do direito que a dialética dentro da filosofia. A filosofia é muita encheção. É tanto que o cara me perguntou, você viu aí que criaram uma nova escola de filosofia aí na cidade? Isso não diga. O que foi? Arranjaram uma fábrica de linguiça. Professor. Mas fala. Então, seria uma condição básica para a pessoa se tornar desperta. Daí seria, então, pelo menos, a atitude. Não. O desperta, a condição básica dele é ajudar os outros, evitando entrar no assédio de todo mundo. Esse é que é a desperticidade. Agora, para poder chegar nisso, tem que, pelo menos, ter uma atitude retocada. Tem que ter discernimento. Agora ele vai chegando lá, mas já tem um monte de gente aí que é tenepsista que já é assim. Já estão fazendo força. E é dessa massa que vem o desperta, é dessa massa que vem a semiconsciente. É dessa turma. Pode falar. Professor, por favor. Aqui na página 62, ainda na caracterologia. Qual o número que você quer? O item 6. Atitude prioritária, ideal, categórica e correta. É essa? Não, irrefutável, número 6. O 6. Mental somática, discernidora, irreprochável e irrefutável. Existe alguma coisa irrefutável ou é um momento? Naquele momento? Não, é irrefutável para ela.
É o quê? Irrefutável para ela. Pelo seguinte, não adianta falar com a pessoa que teve determinada experiência. Se ela teve aquilo mental somaticamente, ela tem uma certeza relativa, absoluta, no caso, para aquele momento evolutivo. Então, ela é irrefutável. Eu não entendo. E outra coisa, eu viro para você e falo assim, ó, eu tenho 5 dedos. Você fala assim, não, você tem 6. Isso é irrefutável. Eu tenho 5 dedos. Isso é irrefutável. É ou não é? Olha minha mão. Não é a mão do Lula, não, é a minha, ó. 5 dedos. Irrefutável. Alguém aí vai dizer que não tem 5 dedos aqui? Professor, isso é aparente, né? Hein? Mas essa questão dos 5 dedos, dos 4 dedos, isso é aparente. Não, não, é o fato. No raciocínio. Aqui, nada de aparente, é o fato. Minha mão tem 5 dedos. Professor, isso é irrefutável. O fato Outra coisa, meu corpo tem 2 braços, é irrefutável. Professor, o fato Agora, eu não sempre... posso falar que o meu corpo tem uma cabeça só, porque não tem. O fato não é sempre a interpretação dele. O fato não adianta sempre... forçar. Você está querendo fazer a forçação de barra do processo filosófico. Eles é que fazem isso. Quer contar os paradigmas. Fato é fato. Não adianta querer fugir disso. É refutável. Professor, o mesmo fato pode ser interpretado diferentemente. Isso é coisa da bobajada da filosofia. Aqui, ó. Não, dependendo isso é da fábrica de linguiça. A tal que criaram aí. Olha, a gente pode fazer. Me perdoa, essa argumentação não cola. Professor, não tem lógica. É o meu entendimento, então é a minha... Me sorry, mas está faltando, nesse seu caso, está faltando lógica. Alguém quer defender aí? Quem é que quer ser advogado ou advogada dela? Fala. Quem é que quer defender a posição dela? Hein? Aqui, já falou, isso está difícil. O que você acha? Você vai... Os povos, os frascos e os comprimidos. Quando você fala 5 dedos, isso é um fato. Agora, acabou. Agora, essas coisas que ela fala de interpretar o fato são para as coisas mais complexas. Por exemplo, se tem uma hipótese científica. Agora, quando você fala, a mesa é branca, é um fato. A palavra irrefutável aqui está bem colocada ou está errada? Aqui está bem colocada porque a pessoa acha irrefutável. A pessoa... Professor, acabou é uma palavra complicada. Irrefutável. Bom. É aquela criança. Bom. Acabou. Não tem mais nada. Agora, aquilo, é ponto pacífico. É ponto pacífico. Não há uma discussão para a pessoa. Em filosofia existe o ponto pacífico. Não tem mais discussão. É o intangível. Como é que chama? Tem um nome, a ciência. Como é que chama a ciência? Mateologia? Mateologia. Professor Walter. Mateologia. Bom. Tem um defensor aí. E professor, sim. Essa questão de mostrar os 5 dedos, né? Sim. Senhor, isso, eu concordo que isso é irrefutável, eu concordo. Então, mas assim... Então não adianta prosseguir. Não, qualquer coisa vai ser a fábrica de linguiça. Os filósofos são racionais. A fábrica de linguiça. Agora, a gente escuta em homenagem a vocês. Faz favor, pode falar. É só assim, no seu entendimento, isso é um argumento ou não? Mostrar os 5 dedos é um argumento ou não? Não é um argumento, é um fato. Não, é um fato. É um argumento. Agora, eu não gosto do argumento. O que eu quero colocar na frente da boca, do nariz e do olho de todo mundo é o fato. Agora, o pior da história é que eu trabalho há muitos anos, 60 anos, com parafato. É o mais difícil que tem. Então, a filosofia está na 3ª posição mais baixa, para mim. Primeiro é o parafato, segundo é o antefato, terceiro entra isso que chama de lógica da filosofia, que eu acho que é a fábrica de linguiça. Sim, não, eu acho... Olha lá o Adorno, eu estive falando isso aqui um mês aí para vocês. Sim. Olha como é, mas não é só ele. Hoje em dia, a filosofia criou uma escola, você sabe. O cara está dentro da área da ciência, daí a pouco ele começa a filosofar igual aos outros. É um tal de ir, sai do acostamento, torna a voltar, vai lá, torna a vir. É uma encheção de linguiça violenta.
Agora veja, eu sou dos fatos. O que me interessa é os fatos. Eu faço uma força danada para não ter injeção de linguiça. Mas por quê? Porque eu já sou obrigado a repetir demais para fazer, por exemplo, a enciclopédia. Você é obrigado a fazer a circularidade, a repetição. Agora, você pensou, se eu fosse filósofo, igual esses caras aí, for usar estilo deles, a estilística filosófica da injeção de linguiça, eu estava perdido. Agora eu não. Veja bem aqui, ó. Eu pego, você pega aqui, ó, e olha só minhas frases, tudo com ponto e vírgula. Olha só, a negociação interconsciencial ganha-ganha. Eu não expliquei nada, é só escrito aí. A praxis profilática. Ó, a praxis profilática é isso que nós estamos falando aqui. O esclarecimento ajustado ao limite máximo do interlocutor. Se o cara não entende nada, a gente deixa a discussão, deixa para lá. Não, você tem toda a razão, tchau. Não vamos perder tempo com ele. É o tal negócio. Agora, não vou explicar isso tudo. Você já pensou, se eu pegar pelo estilo filosófico, cada tópico desse aqui, eu escrevo 50 páginas. Agora, professor, isso mostrar o fato, isso é uma novidade da conscienciologia, na minha opinião. Eu acho muito interessante. Não, mas o pior não é esse. Não, porque no direito também é assim. Não. No direito também é assim. O fato já havia há muito tempo, mas ninguém dava valor para isso, porque todo mundo tinha medo. Porque a hora que fala do fato, todo mundo treme, que mexe com a pessoa. Por exemplo, por que a ciência tem muita dificuldade de estudar os fatos pessoais? Ele só estuda os universais, mas ele não estuda o particular, ele não estuda o individual, ele não estuda o singular. O direito estuda. São os universais. O direito estuda, professor Valdo. O direito estuda o fato. O direito, é por isso que eu falei, o direito é fora de série, porque eles entram. Agora, o direito aprendeu com a filosofia, é só olhar o law de ordem. A hora que chega o advogado do criminoso que matou 5, e o modo de defender, é incrível. O que é que ele dá? Não é em pingo d'água, torce a situação. Mas é por isso que o para-direito é importante, e ele vem dar reviravolta nisso. Aí é que é o ponto alto do direito. Eu falei isso aqui antes. O senhor falou agora. É que acho que não ficou agora, claro. Você entendeu aí? Sim. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu não sou contra nada, não. A filosofia, todo mundo tem que estudar. Principalmente para ficar livre dela. Sim. É igual a religião. Todo mundo tem que estudar para ficar livre dela, para não pegar essa peste, a doença. Deixa eu só, a título de O problema é a peste. O problema é a evitação. O problema é a prevenção. É a profilaxia. É a vacina. Tem um filósofo no início do século XX, né, que ele apresentou esse argumento em outro contexto, né, que é pois é, mas ele dentro das enrolações da filosofia. Não, eu sei. Nada disso. Dentro das enrolações da filosofia. Se tirar a injeção de linguiça da filosofia, não fica um. Não sobra nada da filosofia. Mas aqui que os dois filósofos deram... Filosofia, teoria. Não vale a pena. Sim, teoria. A filosofia é prática. Quando é que você vai achar? Mas onde é que começa o pensamento, professor Valdo? Onde é que começa o pensamento? No discernimento da pessoa. E onde é que começa o discernimento? O discernimento começa pelos fatos do cosmos. Observa. Não, como é que você sai dessa? Não, me responda, você, com a sua filosofia, com a sua ciência, com tudo que você sabe. Não me responda o que eu acabei de falar. Eu acho que não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Muita gente passa por fatos do cosmos e não usa o discernimento. Porque é burro. Pois então. Então, mas não me interessa a burrice. Nós estamos querendo que as pessoas prestem atenção. Atitude irretocável. Não é atitude burralda, burrilda e burroide. Acapite? Não defenda nunca a filosofia com quem estuda a fatologia fatuística. Você vai ficar no buraco. É o que já aconteceu comigo. Com um monte de gente. Não sobra um. É igualzinho aquele negócio. Olha a polícia! Não sobra um. Todo mundo cai fora. Ninguém aguenta. A fatuística, a fatologia, mas o pior é a parafatologia, a parafatuística. Presta atenção. Então, por isso que eu falo, a coisa mais séria da consciência, eu vou voltar a falar aquele princípio que eu digo, é a imediatividade, da velocidade, da tenseridade. Vamos ver se você entende o que eu quero dizer. A instantaneidade do pensamento é a coisa mais séria que a consciência tem. Agora, essa instantaneidade com o parapsiquismo, a multidimensionalidade.
Isso aí liquida com tudo, que aí é que entra a parafatuística, que é o que eu chamo aqui de parafatologia. Está aqui, ó. Todos os verbetes têm isso. Se você for olhar, a parafatologia é o ponto alto da maioria dos verbetes. Mas é que nem sempre a gente está podendo estar explicando tudo. E tem também assuntos que não estão tão lá dentro, diz respeito a outras áreas. Por isso que o negócio tem que ser. Esse aqui, por exemplo, ele até que é fraquinho, pouca coisa, foi aquilo que eu li. A adequação exata da atuação à conjuntura multidimensional presente. A comprovação prática do aumento da lição evolutiva e intermissiva. Só isso aí já deu a essência de tudo. O aplauso silencioso dos amparadores extrafísicos. Isso aí já é outra coisa. Professor, eu queria explicar mais essa questão que você falou, a dialética no direito, por que ela é melhor do que a filosofia? É porque a do direito é baseada em fatos. E outra coisa, eles estão defendendo o processo tudo baseado em fatos. Outra coisa, como é que chama os fatos em direito? Tem vários nomes para isso. Tem que levar as provas, tem que negócio todo, tem que mostrar para o juiz, prova 1, prova 2, prova 3, aquilo tudo mostra. Então eles liquidam com a filosofia. Agora, tem aqueles caras que chegam lá e começam a fazer a eloquência, a retórica, a oratória, que é o problema da filosofia. Estuda filosofia. Filosofia que ele procura aplicar para embromar os jurados. Isso é fatos da filosofia. Vamos embromar esses jurados. E por que não os fatos da ciência, vamos esquecer filosofia, não são melhores do que do direito? Porque o do direito é fato humano, é direto da pessoa. Erram pra caramba O problema é erram pra caramba no direito. Pesquisa desses fatos do direito. Erram nos fatos lá no direito. O bom da ciência é que ela pesquisa isso. O que é ruim na ciência é que ela não pesquisa os parafatos. É exatamente isso que eu ia falar. Mas aí eu não pesquiso parafatos. Ela não vai para o item. A conscienciologia que é a ciência pesquisa, tudo bem. Mas olha, hoje está até bom para nós nos situarmos aqui onde é que a gente entra com a enciclopédia e a conscienciologia. A hora que eu falo que a conscienciologia é a ciência da ciência, porque ela não é uma ciência ou mais uma ciência. Se for, melhor não falar que ela é ciência. Mas também ela não é a filosofia, ela é uma parte prática, é a praticidade do cosmos, é a vivência do cosmos, no cosmos, para o cosmos. Então, como é que fica? É a essência do cosmos. Então, dos sinônimos da conscienciologia é cosmovisiologia, um dos sinônimos que eu falei. Eu só por causa da ciência, né, que o senhor estava falando, eu lembrei da repetibilidade, que a ciência, ela quer comprovar tudo com fato, mas é cerebral, é intrafísico. A redução ao fato só também é ruim. Agora, quando o senhor fala assim, a atitude mental somática, aí já vai para o fato, aí já é outra coisa, né? Mas continua sendo para fato. Não é só cortical, que nós chamamos. Então, nem a filosofia, nem a ciência. É muito difícil a gente situar a pessoa dentro disso. Só que se esqueceu que você só esqueceu que a conscienciologia é a ciência. Estou incluindo na ciência a conscienciologia. Não é ciência, é para a ciência. Ciência da ciência. Quando você aí você pega para a ciência. Toda eletronáutica tem buraco. Quando se pega a ciência da ciência, a conscienciologia em relação à dialética lá do direito, dá de mínimo direito, eles erram para caramba. Então, por exemplo, Diz que a gente está com para-direito ali. Deixa eu ajudar você em alguma coisa. A conscienciologia é também a holofilosofia prática. Se você pensar, isso é aceitável dentro da realidade. A holofilosofia prática. Então, veja, o que quer dizer? Seria a sabedoria maior do pragmatismo cósmico, o modo de você viver com inteligência. Nesse caso, seria uma filosofia, do jeito que eles querem. Agora, o que a gente nota é o seguinte, as pessoas, elas arranjam o seu mundinho e não abrem mão mais daquilo. E ela fica com neofobia. Isso é na religião, é na filosofia, é na ciência e até no direito. Tem cara do direito que é incrível no negócio sobre isso. E na psicologia também. Então, o problema nosso é sair. Então, por exemplo, eu falei isso tudo, estou assentando esse princípio, mas agora veja, alguém tem uma ideia mais evoluída do que essa para dar para nós, me dá que eu aceito na hora.
Vou liquidar com tudo isso que eu falei. Mas agora, me mostra. Agora, com isso, nós vamos ver que isso que eu chamo de conscienciologia está na ponta dessas linhas de conhecimento, de cognição, todas que existem por aí, oficiais, etc. Agora, por isso que vocês foram estudar o curso intermissivo, porque o curso intermissivo estuda justamente isso. A essência do curso intermissivo é a cognição cósmica. Nós chamamos de cosmoconsciência, que é a base de tudo. Vocês olham lá que o fenômeno da cosmoconsciência está na ponta de tudo lá embaixo. Começa em pensenologia e acaba lá, ó, olha lá. Tudo tem lógica. Há um princípio, meio e fim. Há uma coerência naquilo ali. Em todas aquelas sessões. Sovaldo. E é dentro disso que o senhor fala que o evoluciólogo foi mais réu do que juiz. Porque imagina a situação do juiz que passou a vida inteira com a toga, julgando mediante os fatos, aí se descobre consciência e vê que ele pode ter, dentro da lei, feito alguma coisa correta, mas perante a cosmoética e o paradireito, totalmente errado, porque os parafatos eram outros. Então, acho que esse exame de consciência deve ser terrível, né? Quando a gente chega lá. Aí eu devo ter tido isso também. Os caras com autoculpa. Pois é, autoculpa. E outra coisa, aí eu virei para ele e falei assim, não, mas você não tem culpa. Porque na hora que você cometeu isso aí, você achava que era o melhor que tinha, sua intenção era boa. Era aquilo que você sabia, você não tinha outro conhecimento sobre esse aspecto. Não há dúvida. Pois é, mas jeito, é por isso que quando a gente conhece a cosmoética e começa a ter lucidez, é difícil para a gente praticar o direito. A hora que entra a situação, a hora que esse problema de você ter a justiça na mão não quer dizer nada ainda. É dificílimo. Aí, na dúvida, é melhor se abster. É melhor se abster. Agora é duro. E eu fico com pena dessa história. Por exemplo, eu sempre lembro o caso daquele cara que estava o juiz lá do Nordeste, que eu visitei fora do corpo com tal mal, com um pouco. Fui lá várias vezes. Ele estava com uma crise de consciência dessa. A gente ajudou. Agora, aquele calhamaço lá, ele tinha que dar, sabe, a sentença dele naquela semana. Então, o negócio não era fácil. Ser juiz não é fácil. E outra coisa, o juiz, ele depende muito das leis daquele lugar que ele está, né? Esse negócio é terrível. Olha lá no Law and Order, todo dia eles querem tirar daquela comarca, daquela jurisdição, para levar para outra. Não, lá eles podem matar o cara. Aí o advogado está defendendo o cara e fala, não, ele tem que ficar aqui. Que aqui ele pode ter só prisão perpétua. Lá esquema o sujeito, manda para a cadeira elétrica. O Estado americano muda. De vez em quando tem briga entre New York, New Jersey, não sei o que é, Montana, não sei o que é. Todo dia eles arranjam. Isso aí é um dos pontos altos para fazer os scripts dos episódios deles. É um negócio sério. Então tudo é o problema do direito, é julgando o negócio do direito. Agora, o que a gente nota lá no Law and Order é muito bom pelo seguinte, é os policiais de um lado e os promotores do outro lado. E todo mundo com tóxico, com problema familiar, gente que errou, só arranja. Cada cara daqueles é criminoso igual qualquer um outro criminoso que aparece. Porque eles usam cada um com os fatos que tem, dependendo do dia. Até hoje eu ainda não vi nenhum personagem desse Law and Order que fosse inteiramente certinho. Tem até umas mulheres que falam, ó, uma mulher bonita igual essa, que eles vivem falando, às vezes não é tão bonita nada. Tem uma só delas que aparece num dos elencos que é bonita, que é aquela lourona. A lourona tem uma presença que é um negócio. Essa é a maior deles. Agora tem uma outra moreninha, que é bonitinha, assim, esse é que eles falam, todo lado, todo papel que ela faz, chega no lugar e eles falam, você está aqui pela moça bonita que está aí ou pela promotoria? Todo dia eles falam isso. Agora veja, é o processo americano. Agora nós não podemos dizer não. Essa série clareia uma opção de coisa nos Estados Unidos. E eles estão procurando colocar todos esses assuntos difíceis do direito moderno lá dentro. De vez em quando aparece. O negócio é muito mais sério do que a gente pensa.
Agora, professor Valdo, o juiz, no caso, quando ele não tem essa autoconsciência, ele vai ter atenuantes. Mas as vítimas, extrafisicamente, as vítimas cobram, né? Acabam cobrando. Então, aí é que tem que voltar agora, e começar a trabalhar em cima aqui, disso. Os caras vieram uma vez, eu estava com um monte de advogado, juiz no meio, né? Então eles me perguntaram, você então que estuda esse negócio do outro lado, que eles falaram, já para brincar, né? O que você acha disso? Eu falei assim, ó, vocês vão ver o outro lado quando vocês estiverem lá. Aí todo mundo calou a boca. Não adianta eu explicar isso agora, porque vocês não vão querer mudar o que vocês têm. Vocês vão ver depois do outro lado, por vocês mesmos, diretamente. Ninguém escapa, viu? Ninguém escapa. O meu dedo no nariz dele. Ninguém escapa. Isso é terrível. Discutia isso com o senhor? Sim. E como ele trabalhava isso na cabeça dele? Não, mas ele dominava o processo bem da moral, da ética, ele gostava disso. Agora, ele não tinha noção do meu processo, por exemplo, de assistência. Eles, tanto ele quanto a dona Neves, que era a senhora dele, respeitavam muito eu e a Lísia também, por causa do processo nosso de assistência. Porque eles sabiam da nossa vida, cada família, umas coisas lá. Eles sabiam de tudo, todo o meu processo de assistência, desde menino, como é que era. Então, isso, o Ponte era muito teórico. Muito embora a teoria dele funcionasse na prática, através das sentenças, dos pareceres, mas ele era teórico, porque ele não trabalhava diretamente com as pessoas. Você entendeu? Eu trabalhei, então nisso eu respeitava. E é um aspecto, vamos dizer, ponderável mesmo, né? Não é fácil. Porque o problema é da vivência. Agora, na vivência, que você está cara a cara com todo mundo que precisa, não é fácil. E outra coisa, quando a gente fala que precisa, quer dizer, com tudo quanto é réu, com tudo quanto é culpado, com tudo quanto é suspeito, não é isso? Não é fácil. Agora, o que eu vejo é isso, nós temos que andar com atitude irretocável por nós, sabendo antes se ela vai ser irretocável ou não. Que atitude que eu vou tomar? Esse é que é o ponto mais sério. A gente tem que levar em consideração. A gente tem que saber isso antes de se manifestar, antes de agir. Então é muito importante saber. Uma pergunta para fazer. Sim. Sobre essas questões. Como eu posso fazer para entender melhor as coincidências e as descoincidências entre fatos e parafatos? Porque aí há o coincidência. problema é anotar e começar a fazer as ilações, tirar conclusões dos assuntos. Nem sempre e juntando um com o outro, fazendo cotejo. Hein? O fato, ele sempre coincide com o parafato? Não coincide. Não sai por aí, não generaliza nada, não, que não dá certo. Eu estou perguntando. Pega cada fato e examina, pega cada parafato e examina. Um por um. Não generalize muito, não. No início, você não tem ainda a capacidade de generalizar. Todo mundo começa a estudar alguma coisa, não dá para fazer generalizações. Generalização é uma das coisas mais difíceis que tem. É um princípio que serve para tudo. Isso já é um corolário, já é uma lei. Você já está estabelecendo um princípio básico, seríssimo. Isso é terrível. Eu queria saber o seguinte, existe descoincidência entre fato e parafato? Sim. Existe tudo quanto é tipo. Não coincidência entre não, fato e parafato? Existe tudo quanto é tipo, porque às vezes um parafato parece mais com fato, mas a intenção daquele parafato não é essa que a pessoa viu. Ela não pescou o universo inteiro do parafato. Ela não viu qual foi a intenção. Porque tudo é um problema de intenção. Por exemplo, uma ação aparentemente boa, ela pode ser anticosmoética. Nesse sentido, assim. Escuta, pensa bem naquilo que hoje é chamado de infiltração, ou do infiltrado. Uma pessoa que fez uma infiltração no lugar para melhorar aquilo, sem falar nada. Ela é do contra e, ao mesmo tempo, é a favor. Eu fui infiltrado dentro de um trabalho durante muitos anos. Todo mundo que olhar fala assim, isso aí é uma loucura que está fazendo, isso está tudo errado. Está sendo incoerente. Incoerente é a vovozinha. O negócio é o meu objetivo. O que eu estava fazendo lá? Então, de toda forma, eu preciso ir além dos fatos. Não, você precisa sempre, se for possível, o tempo todo.
Ir além dos E lembrar que você, antes de tudo, é uma consciência. Todo mundo, você está com si, mas você é uma consciência eternamente. Então, fim de papo. Os fatos, eles Tudo passa para os parafatos, tudo vai para a multidimensionalidade. Mas tudo aqui é secundário. Isso é a moldura, isso aqui é a periferia, o centro, o cerne, o megafoco. É a consciência, extrafisicologia, multidimensionalidade. Qual é o traço principal que leva a pessoa a esse desenvolvimento da compreensão dos parafatos? Porque às vezes a pessoa... É o parapsiquismo, o desenvolvimento dos fenômenos parapsíquicos na vida da pessoa. Que é parapsíquica, mas é ignorante quanto àquilo que ela vê, por exemplo. Não, ela tem que começar a mexer com o parapsiquismo. Agora, por isso é que é ruim, porque geralmente vem a religião e ela se apossa da pessoa e daquelas ideias. E aí coagula tudo, porque a religião entra com a demagogia que tem o dogma. O dogma paralisa ela. Parou, até aqui acabou. Isso é que é o ruim da religião. Então a religião atravanca a evolução das consciências. Então a religião que tem na Terra hoje é a que mais atravanca, todas elas. Olha a lógica. Precisa ter o parapsiquismo associado ao discernimento. Né? Agora, ó, tudo isso que eu faço, o que é? É a tarefa do esclarecimento. Olha como é antipático que eu falo. Por isso que eu já vivia falando, desde o primeiro dia que eu fui apresentar a consciência do dia, eu falei assim, ó, aqui não tem nada simpático. Quem vem aqui é para se esforçar, vai fazer força, alto esforço, suar sangue. Meu lema, por exemplo, eles perguntaram, qual é o seu lema? Suar sangue. Tem que fazer muita força para superar as irreflexões, as bobagens. Pensa bem que você vai ver isso. Seja consciente sempre que você puder, mesmo estando consciente. Entendeu? Estando na condição de consciência. Seja consciente. Uma outra pergunta que eu tenho, que não tem muito a ver com isso, é se para chegar à desperticidade, a TENEPS é um pré-requisito. Eu te pergunto, arranje outra. Quer dizer, eu só posso chegar Eu gosto de fazer a conta-pergunta quando acontecem essas coisas. É igualzinho o cara. Não, mas deve ter outros que estão fazendo assim. Me apresenta. É a conta-pergunta que a gente faz aí no cara. Então não é possível chegar, a princípio, é muito difícil chegar à desperticidade sem a prática da TENEPS. Agora, ó, às vezes é bom você acrescentar uma coisinha muito chata aí. Oi? Acrescentar uma coisinha chatinha. Chama OFIEX. Um detalhe relevante esse, viu? Terrível. OFIEX. Ah, mas aí vai antes. Olha o sorriso dela, olha o sorriso dela lá. Eu gosto daqueles dois lá, que eles pesquisam tudo. Isso aí é fora de série, aqueles dois lá. Vai. Valdo. Agora depende da pessoa. Esse povo muito inteligente, eu nunca sei. Valdo. Às vezes é rápido. Sim. Aqui na letra B, por favor. Aqui na efeitologia, o item A, quando a gente está falando entre fato, a neutralização do efeito desestabilizador das mudanças através da criatividade produtiva. Disserta para mim melhor assim, me mostra assim mesmo um fato. A neutralização do efeito desestabilizador das mudanças. É, porque você ainda fala assim. Então veja. No começo você fala neutralização. A primeira coisa acostumada desde já com você a criar o hábito da ideia nova. Então você fica predisposta à neofilia. Você gosta da coisa original, nova. Você está fazendo pesquisa sobre tudo e todos. Nessa hora, então, você está neutralizando o efeito que desestabiliza as mudanças. Então, a criatividade produtiva tem que entrar pelo recurso que a pessoa tem de querer entender a coisa nova. Então, por exemplo, uma pessoa novidadeira, essa que quer saber das notícias, tudo, ela já está predisposta para isso. O problema é ver se ela é superficial ou se é profunda. Porque, às vezes, ela é novidadeira superficial. Só fala coisa abobrinha. Isso não resolve. Tem que ver aquela que vai nos finalmente, que olha a coisa mais profunda. Aí muda tudo.
Nesse caso, você começa aqui com a palavra neutralização, mas ela neutraliza a partir daí. Neutralização, mas ela neutraliza através dos seus recursos íntimos. Um deles é a neofilia. É você gostar da novidade, da coisa nova, você quer renovar. Então, veja, você não é fóssil, você não é antiquada, você não está superada, você quer uma coisa nova, você está atenta às novidades. É isso que eu chamo do Homo sapiens atentus. Agora, é o neofílicos, quer dizer, aquele que gosta da coisa nova. Ele não tem medo do novidade. Então, ele está sempre pesquisando. Esse aqui é o eterno pesquisador, ou eterna pesquisadora. É isso aí. Tá certo? Obrigado. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Como é que nós estamos? Agora, outra coisa, vocês vão ver que para chegar nessa atitude retocável, tem aqui os binômios. A maioria dos binômios que nós temos básicos foram colocados aqui para chamar a atenção. Binômio, assim, desassim. Binômio, teática, verbação. Binômio, autocrítica, heterocrítica. Binômio, admiração, discordância. São 4 binômios terríveis. Mas para a pessoa chegar nessa atitude retocável, isso aí é seríssimo. Esses 4 binômios, observa bem. Eles são, né, potencializadores da história. Binômio, teática, verbação. Quer dizer, a teoria e a prática, e você faz primeiro a prática, para depois você falar naquilo. Valdo, já que não tem ninguém perguntando, ali na paradoxologia tem também o paradoxo da fragilidade do soma e da potencialidade da consciência intrafísica. Isso pode ser o caso daquele serenão que você falou, que tinha o corpo totalmente deformado, que ficava na cama? Idiota, o corpo dele é de idiota. Esse aqui é um fato. Esse aí é o fato. O paradoxo da fragilidade do soma. Agora, e outros assim, por exemplo, o Qilin, quando eu conheci, lá na China, ele era um velhinho, ele parecia ter uns 90 e tantos anos, mas bem velhinho. A cara de pergaminho, aquela coisa toda. Agora, os olhos dele, minha filha, é uma loucura, são 2 faróis lá o negócio. Então, a potencialidade do processo da consciência lá dentro. A consciência saía através daquele corpo frágil. Ele já dessomou. Senhor. Professor, aqui. A técnica do detalhismo irretocável. Como é essa técnica? A técnica do detalhismo, do detalhe irretocável, né? O problema todo é o seguinte, por exemplo, existem certas coisas que você está fazendo que às vezes está faltando um pequeno, entende? Um algo no chapéu, faltou. Que é justamente a cereja do bolo. Alguma coisa assim que seja fora de série, que não podia faltar. Esse aqui é o detalhe irretocável. Às vezes é importantíssimo. Por exemplo, houve um caso aí agora com uma pessoa que tinha que ir a uma festa. Então foi lá e comprou um vestido. Pagou uma nota para o vestido. Vestido de soirée, aqueles compridos, cheio de coisa. Chegou em casa, foi abrir aquela caixona com o vestido, aquele negócio todo. Aí foi olhar, estava escrito lá na nota. A flor tem que ser colocada do lado não sei quanto. Aí ela foi olhar, eles tiraram a flor, não estava na caixa. Ela então foi lá para devolver ou trocar ou desarranjar a flor. Que ela não podia ir com o vestido na festa sem a composição do detalhe irretocável da flor. Chegou lá, eles foram olhar, alguém tinha roubado a flor. Não estava então o vestido, aí ela trocou por outro. Isso aconteceu faz 2 semanas. Eu vi acontecer. Agora, que detalhe não foi esse? Detalhe retocado. Agora, o melhor da história. A festa era diária aí da turma da Rosa. Então, ela foi trocar e arranjou um vestido que estava aqui no lugar onde ia pôr a rosa, tinha o arabesco.
Arabesco quer dizer árabe. Então tinha uma ilustração que é chamada de arabesco, muito bonita. Ficou até bonito o vestido. Entendeu? Foi a troca. O que aconteceu depois? Agora veja, aquele arabesco é o detalhe também retocável, precisava. Então, estou te falando uma coisa que você entende, né? Não entendo. Vestido, né? Então, o detalhe é que vai fazer a diferença, às vezes... Não, é que vai compor o quadro, às vezes. Total. Que vai compor o quadro, por exemplo, da racionalidade, da lógica, da interação da ideia. Aquela ideia fica composta, integrada. Às vezes está faltando justamente aquele pontinho, tem várias coisas que eles falam, né? No chapéu para atrapalhar. Né? Aquele... Está entendendo? Aqui é a ponta. Eu aqui de novo. Sim. Na atitude irretocável, você está dizendo mais ou menos uma atitude perfeita, arrumadinha, tudo certinho. Aí lá na mitologia, Valdo, você coloca a eliminação do mito da perfeição. Explica isso para mim, por favor. O mito da perfeição, você pode ter uma atitude irretocável, mas nunca você vai chegar no perfeccionismo. Ele não existe. Por isso que eu estava falando agora, eu acabei de escrever lá um verbete que é esse. Como é que chama? Plenitude escrita. Plenitude, quer dizer, uma coisa plena, total, praticamente perfeita. Agora, estrita, quer dizer, rigorosa. Então, isso é o máximo de perfeição que a pessoa pode chegar, é isso aí. Não é uma perfeição, mas chegou perto. Por isso que eu escrevi o verbete, para explicar isso aí. Porque para ser perfeito eu não posso atingir os outros, não é isso? O que nós podemos fazer, que é o meu estilo, é o meu princípio, é você usar o detalhismo. O detalhismo é possível, agora o perfeccionismo não. Agora, por que o perfeccionismo não é possível? Porque nós estamos sempre evoluindo. Por exemplo, a consciência livre, que a gente acha por aí, das coisas que a gente vê, que é a mais evoluída que tem, não quer dizer que ela seja a evoluída definitiva, a última, a derradeira. Ela chegou no máximo, a gente não sabe o que é isso. Tá certo? A gente não sabe nem a parte final da história, nem a parte inicial. Quem é que começou isso? A gente não sabe. Quem é que termina essas coisas? Também eu não sei. Isso aí é bobagem perder tempo com isso. Aí já é uma teologia. Entende? Aí já é a filosofia. A filosofia, nesse caso, é aquilo que a gente fala. É a linha de conhecimento com a qual, ou sem a qual você vive tal e qual. Quer dizer, não fede nem cheira. 6 com meia dúzia. É mais do mesmo. Não muda nada. Isso é que é a realidade. A frase enfática. Sim. A pesquisa permanente da atitude irretocável. Pode aprofundar um pouquinho mais isso? Toda a frase Por exemplo, enfática? eu faço uma força danada para ter atitudes irretocáveis aqui com vocês. Observa como é que eu ajo, desde o início até o fim da abertura. Pega as terturas que já foram, me analisa, liquida com o assunto, desanque, critique, e veja se eu tenho atitude irretocável. Se eu não tiver, você traz e fala para mim, vamos ver onde é que eu errei. Agora, tem que lembrar que eu uso histrionismo, eu estou dando aula, eu tenho que fazer uma coisa de humor de vez em quando o povo está dormindo, você tem que acordar, tem que dar um jeito. Então, tem vários recursos nisso aí. Tem que ver qual a minha intenção quando eu uso essas coisas aqui dentro. Agora, outra coisa, o que eu mais procuro usar aqui, o que é? Você tem uma ideia? Vocês têm uma ideia? O que é que eu procuro usar mais aqui, para falar com vocês? Parapsiquismo. Por que eu chego aqui antes? Vocês pensam que é para brincar? Que eu gosto dessa cadeira aqui? Não. Quero mexer com energia, vamos ver como é que fica isso, ver a situação toda. Para eu poder ter as ideias que aquilo, para não desmerecer o curso permissivo. Que eu estou representando aqui aqueles grandes professores que eu tive, que vocês tiveram, do curso permissivo. E tudo gente mais séria do que eu. Muito mais competente. Então, o que eu quero é acertar nessas coisas. Agora, isso é atitude irrepreensível. Agora, o irretocável.
Agora, o que se passa nisso? É lógico que tem, às vezes, coisas que, às vezes, poderia ser mais claro. Às vezes não é irretocável 100%, mas é retocável 55%, 60%. Está conversando, não é? Porque verbalmente, às vezes, você pode mudar as palavras e colocar outras muito melhores. E eu mesmo, às vezes, no outro dia, eu venho, seria bom esclarecer que ontem não deu tempo de falar alguma coisa. Às vezes fala, né? Quando que esta atitude irretocável passa a ser superada? Por exemplo, eu tenho uma atitude... A hora que você tem uma superior àquilo, em matéria de resultado positivo em favor de todos. Você entendeu bem a ideia? O negócio é grandão. É a hora que você tem uma ideia, um ato, um fato, um modo, uma atitude, uma, vamos dizer, ação sua naquela hora, uma postura que é superior àquela que você tomava antes, porque aquilo vai ajudar maior número de pessoas e uma ajuda de melhor qualidade. Isso é assistência. Professor Então, Valdo, coloque assistência nisso que tudo fica mais claro. Professor Valdo, então a atitude irretocável para a pessoa poder atingir tem que ver com o resultado do desenvolvimento do parapsiquismo e esse é o ideal. E a gente não pode exigir isso de ninguém. Mas também a Mas agora o que eu quero dizer para vocês é o ideal. O ideal é você agir como consciência lúcida, em vez de ser consciência lúcida o tempo todo. O problema é que a gente não consegue. Agora veja, o serenão já consegue isso. Então a hora que ele já é só consciente o tempo todo, ele não precisa ser mais consciente. Por isso ele vai embora. Acaba com isso, não precisa de corpo mais. Não precisa de seriexualidade. Mas a cuidagem cosmoética é essencial nisso. Como é que é? A cuidagem cosmoética é essencial nisso também. Não, e saber qual é o percentual de cosmoética. O que a pessoa entende daquilo. Claro, a compreensão da A cosmoética. sutileza do processo, a complexidade para poder a aplicação daquilo dentro daquele momento evolutivo. Escolher o exato no momento preciso, né? É isso. Professor, eu queria assim, perguntar uma coisa que está assim, me martelando muito. A holofilosofia prática, o senhor falou que ela, no caso, é sinônimo da conscienciologia, da ciência da ciência. Para se chegar à holofilosofia, tem que ter análise, que é da própria filosofia, e chega-se a uma síntese extraindo toda a parte prática, é com isso que se fica. Do cosmos. Uhum. Então, na holofilosofia, você tem universalismo, cosmovisão, a holomaturidade. Então, se espreme e dá a parte prática. Tudo isso é grandão, quer dizer, aquela coisa, vamos dizer, abrangente, imensa. Então, aquele processo de análise, síntese, análise, síntese, análise, síntese, até chegar a síntese final. Vai chegar o atacadismo grande, mega atacadismo, o holo-atacadismo, o ultra-atacadismo. Então, a maior ferramenta do filósofo seria o parapsiquismo para ele chegar à holofilosofia. Né? E outra coisa, mas a primeira coisa que ele precisava fazer é acabar com a encheção de linguiça. Ele ser mais lógico, mais racional. Não ficar perdendo tempo. Ele sai muito. Que ele vai... bobagem, que não tem muito valor nenhum. Ele vai fazendo a triagem. Viu aquilo? Isso é besteira. Ele vai fazendo, se ele tiver parapsiquismo, automaticamente ele vai fazendo essa triagem. E vai chegando à holofilosofia. Essas coisas que ele faz, ele pensa que é só eles que fazem. Não é, todo mundo pensa desse jeito. Porque tudo é um processo de comparação e de relação. A maioria das coisas são de relação. A filosofia toda, a argumentação é baseada em relação. Tudo que eu falo aqui é baseado em relação. Tudo que a ciência faz é baseado em relação. Tudo que os advogados fazem é baseado em relação. Tudo que a própria religião faz é baseado em relação. Observa qualquer fato aí. Tudo, em relação. Não tem como não ter. Então, se você começar a falar de relação, você acha tudo. É isso que eu quero mostrar lá, nas coisas que eu falei aqui do Adorno, por exemplo. É tudo um negócio de relação. Então, essa relação vem. Ela pode ser antagônica, ela pode ser a favor, ela pode ser em crescimento, ela pode ser isso, pode ser aquilo. Tem milhares de abordagens. Aí que entra o discernimento para poder extrair.
os confrontos, por exemplo, as análises, as tabelas que se faz, tudo é um processo de relação. Agora, eu gosto de usar muito a palavra aproximações simples, para mostrar os negócios, e faça as enumerações, se as pessoas começarem a pensar nisso. Porque tudo tem que fazer um processo de reeducação. A reeducação geral tem que levar para uma reeducação individual com o tempo. Agora, se nós pudermos já dar um exemplo da reeducação individual desde já, é o que eu tenho que fazer na Conscienciologia. Reeducação pessoal em favor da reeducaciologia cósmica, geral aqui. É o que a gente precisa. Com isso, então, a gente chega para você e fala assim, está tudo errado. Vamos ver se a gente acerta pelo menos alguma coisa. O chato é isso, está tudo errado. Por quê? Não tem nada perfeito. Você quer imperfeccionândia? Quer dizer, você já pensou se te levasse num lugar no cosmos, onde está tudo certo? Será que não estaríamos na Terra? Não sei. O senhor acabou de falar agora que tudo é relação, eu concordo plenamente, mas assim, tem até uma questão de prova que caiu, que é o antagonismo. Dentre essas relações, é a que mais. Dentre essas relações é que desenvolve o discernimento. A relação dos contrários. Dos contrários. Mas, assim, olhando assim, que tudo tem relação, interação, crescendo, esse discernimento, ele é mais fácil de se chegar pelo antagonismo, qualquer dessa relação chega. E porque se for melhor pelo antagonismo. Não, é pelo discernimento. O problema todo da relação no cosmos, você tem que pensar no discernimento. É o discernimento que faz contato. Por exemplo, que contato você vai arranjar da relação entre, por exemplo, o besouro e o trator? Você vai olhar, acaba arranjando uma relação. Mas eu estou arranjando um negócio bem assim estranho. Um besouro e um trator. O que é que tem uma coisa a ver com outra? Enfim, a relação, aquele negócio da calça, sempre tem. Não, sempre tem relação. Tudo na vida tem. Sim, dentre todas as relações, que eu entendo perfeitamente, que tudo tem relação. Agora, tem uma coisa que eu sempre falei aqui para você, você mesmo era implicada com isso. Eu virei para você e falei assim, tudo no cosmos é ambíguo. É ambíguo, pois é. E outra coisa, existe uma assimetria. Sim. A relação. E para mim as relações básicas da comparação é semelhança e diferença, através dessa coordenação. Mas a diferença já é uma relação. Que é uma relação, eu sei. Mas assim, voltando à minha pergunta. O que eu estou fazendo? Eu estou anotando as coisas do Adorno para fazer listagem das relações que são diferentes. Agora, estou olhando agora pelo computador, com calma, olhando tudo que eu anotei, o livro inteiro, o livro de morte. Entendeu? Tem que ter uma paciência. A família de Jó toda tem que comparecer, várias vidas. Deixa eu fazer, só de uma outra maneira a mesma pergunta. Assim, entre a relação de antagonismo e a relação de crescendo, a do antagonismo leva a gente mais rápido ao discernimento ou é indiferente? Não é por aí. Você está pegando o negócio à esquerda. Isso não é por aí. Não é por aí. Qualquer relação. Qualquer coisa pode te dar um discernimento maior. Então, agora, um problema todo sério. Por exemplo, você está fazendo uma coisa. O seu universo está muito pequeno. Então, você tem que arranjar relações que vão enriquecer seu universo. Na hora que você vai fazer isso, todos os antagonismos não interessam. Eles são pequenos. Entendi. Agora, você vai arranjar uma similitude. A hora que você começa com as similaridades. Também pode dar discernimento. Então, o discernimento é o conjunto de todas as relações e que leva lá. O discernimento é que vai fazer a abordagem correta, que vai fazer a escolha. Entendi. A seleção, o selecionamento disso, a triagem, é o seu discernimento. Mas, por outro lado, assim, se você quer desenvolver o discernimento, você pode usar essa abordagem de todas as relações para chegar lá. Quando você está fazendo isso, você vai desenvolver seu discernimento, inevitavelmente. Sim. Professor. Mas é o conjunto. Aqui, B. Quando o pessoal fala assim, que 1 mais 1 é sempre maior do que 2, né? É porque as pessoas não veem a relação nisso, né? E sempre segue essa soma, 1 mais 1, 2, e não vê a relação. Existe. Não, é porque um, às vezes, pode enriquecer o outro. Isso é o sinergismo, a sinergia baseada nisso. Um junta com o outro, cria uma terceira posição entre eles que fortalece ambos. Então, eles enriquecem.
Eles aumentam, eles se ampliam. Eles ficam mais, como diz o cara, engordecidos, baleosos, entende? Orcantes, quer dizer, da orca, que enorme, entende como é que é? Tem lógica, não tem? Pensa bem. Agora veja, há certas coisas que são tão óbvias. Por exemplo, uma dupla. Chega um cara que é cientista, encontra com a mulher que é filósofa. Todos eles profissionais, mais ou menos uma certa idade. Dali vai sair uma opção de coisa. Vai nascer um filho conscienciólogo. Você está entendendo o que eu quero dizer? É a potencialização do processo da abordagem. O enfoque vai clarear. Porque um tem muito estudo em ciência, o outro tem muito estudo em filosofia. Então, esse é da teoria, o outro é da prática. Eles juntam, vai aparecer alguma coisa mais, não? Agora veja, é lógico, vai haver muito quebra-pau. Os quebra-paus aí, você sabe o nome que é isso, é querela, né? Tem um monte de discussão, briga de casal, alguma coisa tem que ter. Por isso que a gente fala, não existe dupla sem querela. Se tem, é porque um está dominando o outro. Isso é patológico, é o pior que tem. Se você chegou e tem duas pessoas que moram juntas há não sei quantos anos, e não há briga, não há discussão, não há desavença, quer dizer que um é muito forte em cima do outro e comanda tudo. Tem uma pessoa lá que é reprimida. Pode ver. Quando é reprimida, cada um não. Nisso aí nós não estamos de acordo. Ele gosta de verde, eu gosto de azul. Agora, as pessoas têm que ser sinceras, não tem? Na duplologia. Então, tem que mostrar. Qual a cor que você gosta? Observa, começa pela cor. Mulher gosta muito de falar qual a cor que gosta. Mas vai olhar em relação com o homem, que nem sempre é a mesma, não dá. Então, veja, tem que haver desavença. Essa desavença é a da ambiguidade que eu estava falando com a Rosa. A ambiguidade está em todas. Tudo tem ambiguidade. Então, a vida toda é assimétrica. Então, a simetria seria, talvez, a deusa da estética, da esteticologia. Seria a simetria, que é a base de tudo, né? Tudo baseado nisso. Então, eu fico só pensando uma coisa. Leva isso para a geometria. Aí você vai ter uma circunferência, vai ter uma bola. Como é que você arranja uma bola simétrica? É a sua cara. Uma bola simétrica. Então eu digo para você, uma bola oval é superior a uma bola redonda. Porque ela está mais de acordo com a realidade. Estou fazendo filosofia aqui para chatear vocês. Fazendo filosofia, professor Valdo, no cosmos tudo é assimétrico, então a beleza está na assimetria, mas o considerado perfeito é a esfera, o círculo que é assimétrico. Como é que fica isso? Você acha que uma esfera, todos os dados dela são iguaizinhos? Porque se você for... Não tem nada igual. Não existe. Então, ela é ambígua. Existe diferença da medida ali, né? Pois é. Eu não confio nisso. É que teoricamente ela é. Uma esfera mais lisa possível para ficar mais fácil para você. Mesmo assim não vai ter jeito. É que teoricamente a esfera é simétrica, totalmente simétrica. Então, assim, a filosofia, mais uma vez, ela coloca uma perfeição. Teoria é uma coisa. Na hora que você vai vivenciar, a teoria é outra. Agora, na Conscienciologia, a beleza está na assimetria, né? Porque é aí que você cresce. Assimetria do discernimento evolutivo. Que é aí que cresce. Que se for tudo simétrico, não vai. Você nunca tem o discernimento perfeito. Que é isso que eu quero falar lá com o processo do estrito aí. Isso é legal. Processo estrito. Agora, nós temos que estudar essas coisas. Parece que nós estamos aqui trocando abobrinha, mas não é não. A filosofia é inevitável. Você tem que discutir essas coisas.
Você tem que discutir os erros, as bobagens, as invenções, as invencionices, as tolices, o tolicionário. Tem que estudar muito o tolicionário. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, na sua vida, vamos supor que você vai viver 100 anos, que é a média do povo aí que eles estão falando, é isso? Quando é que você vai deixar de estudar o tolicionário? Tolicionário. Por exemplo, uma pessoa chega aqui, aí você pode dizer, não, mas Valdo, eu estou estudando agora, viu, Zaznato? Eu estou estudando agora a conscienciologia. Já não há mais tolicionário. É o que tem mais, porque aquilo que não estudou, por exemplo, todas essas perguntas que tem aqui, só hoje teve Santo Daime, Seixnoye, religião não sei o quê, seita não sei o quê, Umbanda, tudo é tolicionário. Como é que faz? Então, agora eu pergunto, a minha pergunta chata é essa. Com qual idade você vai deixar de estudar o tolicionário? Não, eu acho que nessa vida mesmo, é a hora que você vai estudar a Mega Gescom. Que a Mega Gescom você não pode colocar tolicionário. Entende? A obra-prima, você já vai entrar nessa. Então, agora, a idade vai depender de vocês. Quando é que você vai escrever a sua obra-prima? Você já marcou? Pois é. Como é que fica? Não, minha obra-prima, se eu morrer, ela já está feita. Pede. Então, e aí tu não está estudando a gente aqui? Enquanto eu estou vivo, ela não está feita. Se eu morrer, ela está feita. Não, mas ela não... morre junto comigo. Não, professor Valdo, eu queria entender. Acabou. O negócio é esse. Agora, o que se passa? Isso aí não tem fim. Se eu vivesse 1000 anos, eu teria algum verbete para fazer. Opa, o verbete hoje. Não, eu queria entender isso melhor, professor Valdo. Olha só, não é a obra-prima do senhor, a enciclopédia? E aí o senhor não está estudando toda a questão das tolices da gente? Então, eu não entendi, então. Mas todo dia eu falo do tolicionário aqui. Só hoje eu falei nos 10 ou 15 itens de tolicionário. Então, quando você diz que a gente não está... É inevitável, tem que falar. Mas é que o senhor fala de uma linguagem, de uma paralinguagem, é isso? O senhor não está mais ali dentro? Não, estou falando tudo claro aqui, estuda do tolicionário, presta atenção. Não entendi, só as perguntas que eu andei falando. Santo Daime, Menage à Trois, olha só as besteiras. Então... O suspeito de matar o Grau. O problema, deixa eu ver o que mais. O caso... Ah, mas não estuda, tudo só isso fala, é né? Isso. Tá. Então, tá, o senhor não estuda, o senhor fala, o senhor faz referência, mas não estuda. Eu queria entender por que não, quando... estudar, por exemplo, essas pessoas todas, aquela pessoa que perguntou aqui sobre tatuagem, ela não sabe nada ainda sobre isso, ela perguntou o que é. Ela não estudou o tolicionário, o hífen, agora eu entendi o que a unidade da tatuagem. Tá, agora eu entendi o que você está falando. Nós não precisamos estudar mais tatuagem, eu entendi agora. Mas essa pessoa precisa. Entendeu? Agora, tem tolicionário de todo jeito. Tolicionário é a enciclopédia das tolices. Você está entendendo como é que é? Eu é que uso mais essa palavra. Eu já escrevi isso, já tem na enciclopédia, tudo. Agora, o que eu vejo é esse. Quando é que a gente fica livre disso? Se você for, por exemplo, a Interrude, já começa a desaparecer o tolicionário. Lá você vai querer ficar o mais agudo possível. Sabe, você no nível máximo de hiperacuidade consciencial. Quando o Mário foi mais inteligente, é quando ele apareceu lá e segurou todos os cons magnos dele. Só falava, ou só se comunicava, ou só telepatizava com os magnos. É duro. Agora, você já pensou se a gente colocasse ali na entrada do tertuliário? Por favor, deixe todos os tolicionários aqui, na entrada. Do lado direito, pode depositar todos eles aí. Você sabe que ia ter pouca gente para entrar aqui, né? O negócio não é fácil. É duro. Agora, o que eu vejo é esse.
Nós estamos caminhando para entender isso mais, para dar os pingos nos is, mostrar a realidade como é que é. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 62 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 8 perguntas respondidas online, 30 votos presenciais, 2 votos online. Hoje temos 6 recados. João Aurélio entrega evento sobre entrega Vila Consciência. José, formação de autores. Tamara, laboratórios. Roberto, prova de imagística. José e Cristina, oficinas. A mim, curso 40 manobras. Nós gostaríamos de convidar a todos para o lançamento de entrega do condomínio Vila Consciência. Isso vai ser no dia 17 de abril agora, aqui no Hotel Internacional, né, o Mercury, que está mudando também para Foz, mas todo mundo deve lembrar, pelo menos aqui em Foz, onde é o Hotel Internacional. É no dia 17 de abril, vai ser uma noite que vai ter o lançamento, a entrega do condomínio para a cidade, né, de Foz do Iguaçu, com as autoridades. Também vai ter o jantar, vai ter um show com Geraldo Magela, que é um humorista bem conhecido, né? E também, depois, nós teremos um baile. Quem tiver interesse em fazer as inscrições, nós temos aqui na recepção do CAEC, também pode falar comigo, para 2 pessoas, o casal tem um desconto, e a gente quer convidar também o pessoal que está de fora, que comprou terrenos, vale a pena, que vai ser, então entregue o condomínio, já tem uma infraestrutura bem encaminhada. Qualquer coisa pode falar diretamente comigo. Obrigado. Nós gostaríamos de convidar a todos para o curso Formação de Autores. Então, a todas as pessoas que pretendem escrever livros, obras conscienciológicas, ou já estão escrevendo, esse curso é o curso que nós temos de maior aprofundamento na escrita. Então, ocorre uma troca de informações, uma troca de experiências entre as pessoas que estão escrevendo, as pessoas que já escreveram. Nós temos campos de escrita, onde a pessoa tem um holopensene instalado específico para a escrita, onde acontece desassédio mental somático, acoplamento, né, com a equipe extrafísica do livro, enfim. É um curso bastante aprofundado, é o que nós temos hoje de maior aprofundamento em termos de escrita na CCCI, e ele se inicia agora em maio. Então, estão todos convidados às inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Pessoal, com o objetivo de adquirir um ar-condicionado para o laboratório conscienciológico de Proexis, a nossa equipe está vendendo uma rifa, uma ação entre amigos, que custa R$10 e concorre no dia 4 de abril a um jogo de lençóis com bordado inglês. Então, quem quiser adquirir a rifa, o objetivo é ajudar o laboratório da Proexis, daí os lençóis foram doados para a gente fazer essa rifa. A gente está vendendo lá na sala dos laboratórios, na sala de atendimento, tá bom? E também nós ainda estamos precisando de pessoas para atenderem nos laboratórios. Quem tiver interesse também pode conversar comigo lá na sala de atendimento dos laboratórios. Obrigada. Gostaria de lembrar a todos, final de semana da qualificação pensênica, então onde teremos 3 desafios, né? Primeiro, a prova da imagística, onde a pessoa irá realizar as 200 abordagens específicas sobre um tema. E aí, nesta prova, a gente lembra que não é uma prova diretiva, ou seja, não há questões específicas, a própria pessoa vai fazer as abordagens diante do objeto que estará à sua frente. Não será escolhido aleatoriamente, a pessoa não vai prever, não vai saber qual é o objeto, e a partir do início da prova, então ela terá 3 horas para realizar as 200 abordagens. Então, procurando trabalhar ao máximo a sua qualificação pensênica. Né? No mesmo dia, à tarde, no dia 3 de abril, nós teremos a oficina de quadrinhos com o professor Pedro Marcelino, onde ele irá trabalhar a questão da imagética, do ponto de vista prático, realizando técnicas e procedimentos que a pessoa possa, então, trabalhar melhor o seu raciocínio e sua criatividade. No domingo, então, dia 4, teremos um curso inédito com o professor Valdo Vieira, onde ele vai abordar justamente o aspecto da coleção e o aspecto da imagética também através da coleção de quadrinhos. Sempre lembrando que nossa gibiteca aqui da Holoteca é a maior, né, da América Latina. Então, todo o acervo que existe aqui
poderá ser depois consultado, será objeto, né, de discussão e debate do ponto de vista do conteúdo e forma, né? Então, durante todos os eventos, estará sendo correlacionado a questão de conteúdo e forma. Qual a importância disso, né, na melhoria, né, da sua pensanidade? Então, convidamos a todos, dia 3 e 4 de abril, e as inscrições, então, estão bem acessíveis, podem ser realizadas aqui na recepção do CAEC. Ok? Obrigado a todos. Boa tarde. Estamos aqui para oferecer a vocês um conjunto de oficinas realizadas lá no Holociclo Holoteca. A primeira oficina é do professor Everton Santos, vai ser no dia 26 de março, portanto, no final desse mês agora. Vai ser no Salão da Holoteca, numa sexta-feira, que cai 26 de março, de 15 às 18. Depois nós vamos ter a oficina do Cosmograma, no dia 2 de abril. Essa oficina cai numa sexta-feira santa, e é o dia inteiro, de 8h30 às 11h30, depois de 15 às 18. Depois vem a oficina, a oficina do Cosmograma vai ser ministrada pela equipe do Cosmograma lá do Holociclo. Depois vem uma oficina do Enumerograma, que eu que vou ministrar essa oficina, que vai ser no dia 9 de abril, também numa sexta-feira, de 15 às 18. Depois vai ser o método algoritmo para expansão de verbetes, com a professora Cristina Bassanese. Depois ela vai explicar um pouco o que é essa oficina. E comigo, no dia 16 de abril, de 15 às 18 horas. Esse conjunto de oficinas surgiu em função do programa Verbetografia, que está sendo desenvolvido também aqui pelo Holociclo. Então, aquelas pessoas que não conseguiram participar do programa Verbetografia, ou que têm interesse de participar do próximo programa Verbetografia, nós convidamos para participar dessas oficinas, tá? Que ela já vai dar assim, um impulsionamento assim, para o trabalho com a execução e elaboração do verbete. Antes da professora Cristina falar alguma coisa da última oficina, eu só queria falar que nós conseguimos uma promoção bem especial, irrecusável, pelo CAEC, que é, a pessoa que fizer uma oficina, ela vai pagar R$20. 2 oficinas, R$35, 3 oficinas, R$50, e as 4 vai pagar R$60. Então, vou passar agora para a Cristina, para ela poder falar alguma coisa do método algoritmo para expansão de verbetes. Então, boa tarde a todos. Essa oficina que a gente vai estar apresentando, a Rosa e eu, ela visa propor um algoritmo que permite uma visão de conjunto maior sobre o que seja o passo a passo dessas técnicas utilizadas na expansão de verbetes. A quem interessa fazer esse tipo de oficina? Aquelas pessoas que gostariam de trabalhar na expansão de verbetes, mas também a quem quer trabalhar na escrita, na elaboração de verbetes. Por que isso? Porque ambas essas atividades utilizam as mesmas técnicas. Então, fazer uma oficina de expansão de verbetes ou trabalhar em expansão de verbetes é uma maneira muito didática, muito fácil até, de se aprender a escrever verbetes. É esse o nosso objetivo. Então, estão todos convidados. Essa oficina especificamente que nós vamos estar dando é a do dia 16 de abril do próximo mês. Obrigada a todos. Boa tarde, eu estou aqui para falar para vocês sobre o curso 40 Manobras Energéticas. É um curso que será oferecido aqui no CAEC em 2 módulos. O primeiro no dia 15 e 16 de maio, o segundo no dia 12 e 13 de junho. O curso será ministrado pelo professor Epicol Mário Oliveira, todos conhecem. É uma pessoa que realmente conhece muito do assunto e está bastante disposto a estar dividindo conosco a experiência dele. Então, a minha oportunidade é, como a Rosa falou do outro curso, irrecusável, né? Porque o domínio das energias é muito básico para todos nós. Certo? Qualquer mais informações na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é Holofisiologia, especialidade Cosmovisiologia. Obrigada e boa tarde a todos.